Salve, rapaziada! Vocês estão bem, meus guris? Seguinte, hoje eu trouxe um negócio que eu juro pra vocês. No começo eu achei que ia ser só uma aventurinha tranquila, aquele clima de ok, nada demais. Mas do nada, meu irmão, virou outro anime, virou outra história, virou caos puro. Porque imagina só, o moleque pequeno, cara de anjo, parecia até que tava no lugar errado. Aí do nada o garoto simplesmente pula nas costas de um cara grandão e corta a garganta dele como se estivesse descascando uma laranja. A partir daí, meu parceiro, foi só ladeira abaixo. A menina começa a fazer barulho, os outros acordam igual zumbi com raiva. O ataque dele dá errado, ele corta tendão de um, derruba outro. E o último olha pra ele com aquela cara de esse pirralho vale mais que ouro. Aí você sabe, né, quando o vilão começa a sorrir, já deu ruim. E é assim que nossa história começa hoje, bora! Sabe aquela famosa luz no fim do túnel, de que todo mundo fala em experiências de quase morte? Ele nunca acreditou. Achava coisa de gente impressionável, suor frio escorrendo e pronto. Só que ironia do destino, adivinha onde ele está agora? Dentro do tal túnel. E o mais estranho, sem a menor ideia de como morreu. Fica comigo até o fim, porque essa luz tem um significado que você não está esperando. E é aí que a história vira de cabeça pra baixo. A última imagem que ele guarda é simples e íntima. Sozinho no quarto, encarando a cidade lá embaixo, como quem observa o tabuleiro de um jogo que conhece de cor. O corpo foi ficando pesado, o sono puxando, e tudo escureceu. Foi envenenado? Assassinado? Ele força o raciocínio. Muita gente queria vê-lo morto. Afinal, ele era um rei. Mas por mais que tente explicar a própria morte, não há nada que possa fazer agora. Melhor largar o osso e torcer para que não tenha couro de bebês com asas no final. Seja lá o que isso queira dizer. A luz cresce. Vozes surgem abafadas. Alguém, homem, mulher, anuncia emocionado. É um garotinho saudável. Espera, ele acabou de nascer? De repente tudo faz sentido. A tal luz do fim do túnel é a luz do nascimento, atravessando alguém que está dando à luz. Curioso, mas não é o ponto. Os pais o elogiam sem parar. Onde quer que ele esteja, entende cada palavra. Ótimo sinal. O sorriso da mulher que o segura é gentil, brilhante, desses que parecem ter sido inventados para a palavra maternal. E ele não consegue evitar. Pensa no quanto ela é encantadora. Aí olha para o homem ao lado. Maxilar forte, olhar feroz e afiado. Sério, severo? É o que parece. Até que o sujeito se inclina e todo orgulhoso pede ao recém-nascido. Chama papai. Pronto. Todo o discurso anterior cai por terra. A seriedade foi passear. Ele tenta situar o cenário. Paredes, objetos, nada fora do comum. Normal até demais. As semanas passam devagar. A mãe, Alice, é doce de bom coração, mas é quem segura as rédeas da família sem pestanejar. O pai, Reynolds, ou Ray para os íntimos, é confiável e carismático. Desde que a gente ignore as recaídas ocasionais de infantilidade, ele está genuinamente feliz por ter caído numa família amorosa. Só que a vida de bebê é uma prova que ele não desejaria nem aos inimigos. Nenhum controle dos membros. Quase zero comando sobre essa prisão de carne que agora é o corpo. Quando a mãe o troca, a vergonha é real. De rei a pacote frágil em alguns passos. Talvez só duas coisas sustentem a sanidade. Anos de fortalecimento mental como soberano, representante de um país inteiro, e a minúscula esperança de que tudo não passe de um sonho. Mesmo assim, a impressão é outra. Ele foi arremessado para o passado, um período arcaico. As pessoas andam armadas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Frascos com líquidos de aparência suspeita circulam em negociações, vendidos como medicamentos, aparentemente legalmente. Você deve estar cansado, Art, diz Alice, já com o instinto de mãe que lê a criança. Que tal voltarmos para casa? Aos poucos o sono vence. Algum tempo depois as coisas melhoram. Força chegando, sentidos mais atentos, leitura dos arredores ficando afiada a cada semana. Ele se sente confiante, já sabe o que esperar da rotina. Ray o ergue do berço. Como está, meu garotinho? E começa a jogá-lo pra cima. O que você está fazendo? Corta Alice, aflita. Dentro do corpinho, a mente do ex-rei faz o que pode para aguentar. Quem diria? Reduzido por um simples arremesso. Ray insiste. Meu pai fazia isso comigo. Ele está se divertindo. Só que ele está prestes a vomitar. E num descuido, o joelho do pequeno acerta a quina de um móvel. Choro imediato. Alice surge furiosa. Olha o que você fez! Ela respira fundo, o pega de volta e promete consertar ali mesmo. Com magia. Magia. Ver aquilo de perto desmonta qualquer convicção antiga. Ele, que no passado liderou exércitos e venceu duelos contra representantes de países do mundo todo, percebe que não entende nada desse novo lugar. E, apesar de tudo o que já conquistou, nunca se sentiu tão orgulhoso quanto agora. Finalmente consegue engatinhar. Pequena vitória? Para ele, um triunfo. Ray, pelo amor, não deixa ele bater a cabeça naquela quina, pede Alice, apontando o perigo. Os dois montam um plano doméstico para evitar que o explorador mirim transforme a casa numa pista de obstáculos. Ele, por sua vez, vai direto ao espelho. Se observa, os pais observam junto e todo mundo se derrete. Meses se passaram, e ele ainda estranha o próprio nome. Como ex-rei, Arts é fofo demais para mim, provoca em pensamento. Mas olhando bem, precisa admitir, é absolutamente adorável. Meninas, preparem os corações, brinca consigo mesmo. Depois, Alice o nina até dormir e sai do quarto. Mal a porta se fecha, ele desperta de novo. Hora da missão. Primeiro a tática.
jogar a mantinha para fora do berço e se jogar em cima dela para amortecer a queda. Perfeito. Com Alice achando que ele pegou no sono, calcula ter aproximadamente 1 hora antes da próxima checagem. Movimenta-se em silêncio. Destino traçado, engatinha até a biblioteca. Sucesso, pensa. Desde que descobriu o lugar, tem se esgueirado para cá todas as noites, em busca de respostas sobre esse mundo. Puxa um dos livros, encontra o ponto exato onde parou na noite anterior e retoma a leitura. Ali ele aprende que nasceu no continente de Dikat, composto por 3 grandes reinos. Enoar, o reino élfico nas profundezas da floresta Darve, um vasto reino subterrâneo, lar dos anões. E Sapien, o reino humano, de longe, a região mais populosa. Curioso, aqui, como no seu mundo anterior, vigora a monarquia. Mas o direito de governar não é conquistado do mesmo jeito de lá. E comparado ao que ele conhecia, este lugar é menos desenvolvido. Vira a página. No seu mundo antigo, a força vital se chamava Ki, ou simplesmente Ka. Praticantes a usavam para fortalecer o corpo e as armas com treinamento rigoroso. Aqui a energia é outra, mana. E diferente do Ki, que existe apenas dentro da pessoa, a mana está por toda parte, como se o ar carregasse poder em suspensão. O dom de controlá-la, pelo que lê, é majoritariamente genético. Em geral, apenas 1 a cada 100 crianças nasce com essa habilidade, e o uso é versátil. Mas 2 formas são as mais comuns: fortalecimento e conjuração. Ele fecha o livro por um instante, sentindo o peso da descoberta. De um lado, um passado de rei, estrategista, duelista. Do outro, um presente. Então ele solta uma daquelas revelações de novela. Diz que a mãe dele é o que chamam de desviante, mas não é qualquer uma. Ela é uma emissora. Um tipo raríssimo de maga que consegue conjurar mana com propriedades de cura. Tipo um pronto-socorro ambulante com poder mágico. Aí ele comenta que, segundo o livro que estava lendo, o despertar de um mago normalmente acontece entre o início da puberdade e o fim da adolescência, quando os núcleos de mana finalmente dão as caras. E o núcleo de mana, segundo ele, é bem parecido com o centro de cada sua vida passada. Naquela época, as crianças aprendiam a meditar para sentir as partículas de energia espalhadas pelo corpo e reunir tudo num único ponto. Então ele pensa, bora tentar isso aqui também. Em questão de segundos, ele se concentra e consegue reunir um pouquinho de energia bem no centro do abdômen. Estava todo feliz achando que tinha dado certo. Até que a mãe chega, o pega no colo e pergunta se ele tá com dificuldade pra fazer cocô. Sim, ela achou que o filho estava em sofrimento intestinal enquanto ele tentava despertar sua energia interior. Ele fica indignado, tipo, sério, mãe? Eu tô prestes a me tornar o maior mago do mundo e você vem com papo de fralda? Mas logo ela sente um cheiro meio suspeito vindo da fralda dele e conclui que, bom, dificuldade ele não teve. Hora de trocar, diz ela. E ele pensa que, no meio da concentração, talvez realmente tenha deixado escapar alguma coisa. Pelo menos ele descobriu o motivo de não existir tecnologia avançada naquele mundo. A magia já fazia o serviço todo. Algum tempo depois, a mãe começa a escrever sobre o filho. Ela diz que já se passaram 2 anos e que, a cada dia, ela aprende algo novo sobre aquele pequeno ser que claramente não é um bebê comum. Ela descreve o Arthur como o bebê mais fofo do mundo. Cabelo castanho avermelhado, olhos azul celeste e um olhar tão inteligente que ela tem certeza de que, se não for uma mãe rigorosa, ele vai aprontar bonito no futuro. E convenhamos, ela também não confia muito no marido pra educar. Porque veja bem, ela lembra do dia em que flagrou o pai ensinando esgrima pro bebê. Sim, pro bebê. O menino mal conseguia engatinhar e o pai já tava com a espada na mão, achando que tava treinando o próximo herói lendário. Ela só ficou olhando, meio sem acreditar, e no final acabou rindo da situação. Ela também lembra das vezes que levou o pequeno Arthur pra rua. Descobriu que ele ama ir pra região dos comerciantes, no centro de Ashiger. Tanto que, em vez de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, passaram a ir lá a cada 2 dias. Ela jura que é por motivos educacionais, mas dá pra ver que o garoto tá sendo mimado. Ele fica encantado vendo pedras preciosas e truques de magia, como se estivesse num parque de diversões. E ela confessa que vive se perguntando como ele vai ser quando crescer. Com o rei, o pai, sendo um aventureiro, ela não tem dúvidas de que o menino vai querer seguir o mesmo caminho, mas ao mesmo tempo se preocupa. Afinal, aventureiro e dor de cabeça parecem andar juntos. Ela também comenta sobre o hábito dele de se esgueirar até a sala de estudos. Pensa até em mudar o berço pra lá, mas deixa pra resolver isso outro dia. Enquanto isso, o Arthur, o pequeno gênio, está na sacada olhando o pai treinar. Já se passaram 2 anos desde sua primeira jornada até a sala de estudos, e ele admite que tem aprendido muito. Ele observa o pai usando magia, concentrado, murmurando palavras por minutos, e de repente levitando umas pedrinhas. Arthur pensa, nossa, vai virar algo épico. Mas não. O pai só levita as pedras e nada de espetáculo. O garoto fica decepcionado, tipo, sério que ele demorou 3 minutos pra fazer isso? Eu levantava com menos esforço. A mãe chega, vê o estrago que o marido fez no jardim de novo, e já dá bronca. Enquanto o pai repara o caos, Arthur descobre que ele é um fortalecedor, alguém que usa magia pra potencializar o próprio corpo. Ele se pergunta o que será quando o seu núcleo de mana despertar. Logo depois, o pai volta a treinar, agora com golpes e artes marciais no ar. Arthur sorri, dá meia volta e vai encarar um verdadeiro desafio. A escada. Ele olha pra ela como se fosse o Monte Everest. Começa a tremer, fecha os olhos e desce degrau por degrau na maior cautela do mundo.
A mãe, vendo aquilo, acha que ele tá com sono e o pega no colo. Ele tenta argumentar pra ir pra sala de estudos, mas ela insiste que é hora da soneca. Ele então ativa sua técnica secreta dos olhos pidões. A mãe até tenta resistir, mas quem consegue dizer não pra um olhar desses? Então ela cede. Tá bom, mas só um pouquinho. E pensa consigo mesma que não é uma mãe coruja. É só uma mãe que acredita que meninos precisam brincar. Enquanto ela sai pra ver o barulho do lado de fora, provavelmente o marido destruindo outra árvore, Arthur foca em sua maior conquista: formar seu núcleo de mana. Ele passou os últimos 2 anos movendo incontáveis fragmentos de energia dentro do corpo, concentrando tudo perto do plexo solar. Ele entende agora por que esse processo normalmente leva até a adolescência. É trabalhoso pra caramba, tanto pro corpo quanto pra mente. Mas ele sente que está quase lá. Falta só um fragmento. Então, do lado de fora, enquanto a mãe ainda estava lá fora tentando entender o que tinha acontecido, uma explosão ensurdecedora ecoa dentro da casa. Estilhaços voam por todos os lados, e sem pensar 2 vezes, Ray se joga na frente da esposa para protegê-la, como um verdadeiro cavaleiro, só que sem armadura. A onda de energia o atinge em cheio, jogando ele para trás, e o coitado fica todo estourado. Quando a poeira finalmente baixa, ele mesmo todo arrebentado pergunta se ela tá bem. Mas Alice só consegue pensar em uma coisa: o Arthur ainda tá lá dentro! Ray arregala os olhos, o coração acelera e ele dispara para dentro da casa. Quando entra, ele para, completamente chocado, e cai de joelhos, mas com um sorrisão no rosto. A esposa, desesperada, grita do lado de fora perguntando o que aconteceu, e ele responde rindo meio incrédulo. Esse moleque só pode estar de brincadeira comigo. Ele nem completou 3 anos e já desenvolveu o mana. E lá está o pequeno Arthur, flutuando no meio dos escombros como se fosse a reencarnação do Doutor Estranho em versão bebê. Ele desce lentamente até o chão, todo estiloso, como se tivesse ensaiado aquilo, e pensa: caramba, eu me sinto ótimo. Então é essa a sensação de ter um núcleo de mana? Ele olha ao redor e até as árvores parecem mais verdes. Só depois percebe que tá vendo as árvores de dentro da casa, o que não é um bom sinal, já que, né? A casa agora tem buracos onde não devia. Observando toda aquela destruição, ele se pergunta o que diabos aconteceu. Será que eles foram atacados? Quem teria a audácia de destruir a casa de um rei? Mas no fim, tirando o pequeno detalhe de terem que reconstruir o lar, o tempo passou. 1 ano se foi e muita coisa mudou. A mãe agora o ensinava a ler e escrever. Sim, ele mal saiu das fraldas e já estava aprendendo gramática, enquanto o pai ajudava com exercícios físicos e treinamento básico de mana e fortalecimento corporal. Como o corpo dele ainda era pequeno para duelar, Ray pegava leve. Bom, o conceito de pegar leve para ele era fazer o filho de 4 anos fazer abdominais e flexões. E como presente de aniversário, ele ainda deu uma espada de madeira, porque nada diz feliz aniversário como uma arma. Certo dia, enquanto Arthur estava concentrado estudando, o pai aparece na porta e diz animado: hora do treino, campeão! Pega sua espada! Lá fora, Ray o instrui com toda a seriedade do mundo. Lembre-se do que te ensinei. Sincronize o fluxo de mana com sua respiração. Seu núcleo é como um órgão. Trate-o bem. Arthur só pensa: será que outras crianças de 4 anos entendem esse tipo de coisa? Ou só eu que tirei o modo tutorial da vida? Mesmo assim, ele se posiciona, encara o pai e começa o duelo. O pequeno guerreiro avança e, para surpresa de todos, consegue cortar o bastão do pai ao meio com um único golpe. Ray fica paralisado, com a boca aberta, tipo: o quê? Arthur, com a maior cara de tranquilidade do mundo, pergunta se agora pode ir para a sala de estudos. O pai, ainda tentando processar o que aconteceu, só balança a cabeça e deixa. Mais tarde, enquanto medita, Arthur reflete sobre o sistema de poder daquele mundo. Ele descobre que a força de um mago é medida pela cor do núcleo de mana. No início, o núcleo é preto, cheio de impurezas e sangue misturado. Com o tempo, conforme vai se purificando, muda de cor em uma sequência que vai de preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e, por fim, branco. Cada cor, por sua vez, tem 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro, mais puro o mana e mais poderoso o mago. Ele tá lá, todo concentrado nessa filosofia mística, quando ouve a voz da mãe: Arthur, vem jantar! Ele abre os olhos meio indignado, pensando: um bebê não pode ter 1 minuto de paz nesse lugar? Como é que eu vou dominar o mana desse jeito? Na mesa, o clima começa a esquentar. Ray comenta com a esposa que acha que já é hora de o Arthur ter um mentor de verdade. Alice quase engasga com a sopa. Mentor? Ele tem 4 anos. E você mesmo disse que ia ensinar ele. Ray, firme, responde: sim, mas eu não esperava que ele fosse um prodígio em manipulação de mana nessa idade. Eu tô limitando o potencial dele. Alice retruca, dizendo que não vai deixar o filho sair de casa para ir até uma cidade que fica a centenas de quilômetros de distância. Ray tenta acalmá-la, dizendo que o lugar, Shiros, não é uma cidade qualquer, e que ele tem um amigo de confiança lá que pode cuidar do garoto. Enquanto os dois discutem, Arthur tá só observando, pensando: será que alguém vai perguntar o que eu quero? Ou vão decidir minha vida inteira entre uma colherada e outra? Até que Ray se vira pra ele e pergunta: e então, Arthur? Quer ir pra uma cidade grande e aprender com um professor de verdade? O garoto arregala os olhos, surpreso. Eles estão deixando eu decidir? Pensa por um momento e pergunta: e se vocês forem comigo? Pra conhecer o professor e tudo mais? Os pais trocam olhares sem graça, tipo 2 adolescentes pegos colando na prova. Arthur começa a achar que disse algo errado. Falei algo muito complexo? Pergunta ele confuso.
Mas os dois caem na risada. Alice diz que nem tinham pensado nisso, e Ray concorda. Então decidem que vão todos juntos. Alice comenta que vai se sentir muito melhor se estiver lá quando o filho for testado e conhecer os professores. Ray sorri e diz: parece que a família toda vai pra Cheetos. Arthur, por sua vez, entra em mini pânico ao ver os pais preparando as malas para uma viagem de 3 semanas mais tarde, enquanto ele lê tranquilamente. A mãe aparece e toma o livro da mão dele. Hora de dormir, pequeno sábio. Amanhã sairemos bem cedo. Arthur faz cara de quem levou um golpe fatal. Tão rápido assim? Ela sorri e diz: eu entendo você. Também detesto fazer as coisas às pressas. Mas uns velhos amigos nossos, os chifres gêmeos, vão pra Cheetos também. Eles vão nos levar junto. E seu pai... E assim, Alice apenas dá um beijinho na testa de Arthur, com aquele olhar de mãe que mistura orgulho e aviso silencioso, dizendo: é melhor eu não te pegar lendo de novo, mocinho. Pode levar alguns livros pra viagem, mas agora vai dormir. Arthur suspira e concorda, mesmo com aquela vontade de continuar lendo até cair no sono. Ele comenta, todo empolgado, que os chifres gêmeos estão na região há um tempo e até ajudaram a reconstruir a casa deles. Ele lembra que o grupo é formado por 2 conjuradores e 3 fortalecedores, o que, segundo ele, deve ser mais do que o suficiente para proteger a família durante o trajeto. Com um brilho nos olhos, ele pensa que finalmente vai deixar aquela vila pacata e sem emoção para ver o mundo com os próprios olhos. Ele mal consegue dormir de tanta empolgação. Na manhã seguinte, o sol nem tinha nascido direito e eles já estavam prontos para partir. O ar ainda frio da manhã batia no rosto enquanto eles deixavam a casa para trás. Assim que chegam ao ponto de encontro, Ray, animadíssimo, corre para apresentar o filho ao grupo dos chifres gêmeos. Pessoal, esse aqui é meu filho, Arthur. Arthur, todo formalzinho, se apresenta do jeito mais educado possível. Prazer, eu sou Arthur Lewin. Agradeço por nos acompanharem até Cheetos. Os aventureiros trocam olhares surpresos. Um deles, o Adam Crunch, ri e diz debochado: tem certeza que esse moleque é seu, Ray? Ele fala melhor que muito adulto. Antes que Arthur possa responder, uma mulher se aproxima correndo e o agarra com força. Ai meu Deus, ele é tão fofo! Agradeça por ter puxado a beleza da mãe, viu? Aquela era Angela Rose, uma conjuradora de energia vibrante e um pouco... intensa. Arthur tenta respirar, mas tá praticamente sendo esmagado por aquele abraço sufocante. Então, um cara gigante com músculos que pareciam ter músculos próprios chega dizendo: Angela, solta o menino, você vai matar ele asfixiado. Esse é Durden Walker, o fortalecido do grupo. Quando o coloca no chão, Arthur pensa: esse cara parece mais um urso falante do que um humano. Logo em seguida, ele nota uma garota de cabelo avermelhado e expressão tímida. Jasmine Flamesworth. Ela apenas acena com a cabeça e se afasta, meio envergonhada. Angela sorri e cochicha. Não se preocupe com ela, querido. Ela só precisa se acostumar com você. Por fim, aparece Helen Shard, que se apresenta educadamente e explica que é a segunda conjuradora do grupo. Com todos reunidos, Ray anuncia: então manda ele não se preocupar, pois ela só precisa se acostumar com ele. A mulher sorri de leve, tentando quebrar o gelo, e se apresenta. Prazer, eu sou Alan Shards. O pai de Arthur cruza os braços, satisfeito, e fala com um tom firme. Agora que todos se apresentaram, é hora de se prepararem para partir. Logo em seguida, todos sobem na carroça. As rodas começam a girar, levantando poeira, e Arthur observa tudo com os olhos brilhando. A paisagem vai mudando aos poucos. Montanhas, florestas, vilas ao longe. E ele fica completamente maravilhado com cada detalhe do mundo lá fora. Durante a jornada, o grupo faz uma parada para caçar, e depois de algum tempo voltam com carne suficiente para o jantar. Na hora da refeição, Arthur parece meio cabisbaixo, o olhar distante. Alan percebe e pergunta com uma voz gentil: e aí, como você tá indo? Tá cansado? Ele responde com um pequeno sorriso cansado, dizendo que sim, mas completa com ironia. Com certeza. Só nessa vida. Ela ri e comenta: seu pai passou a viagem inteira se gabando, hein? Me diz uma coisa. Você é mesmo esse mago gênio que despertou há 1 ano? Arthur dá uma risadinha de canto e começa a puxar conversa, contando algumas coisas pra ela de forma leve. Enquanto isso, Adam observa os dois conversando e comenta com Ray, o pai de Arthur: preciso me exercitar um pouco antes de dormir. Ouvi dizer que você anda treinando seu filho desde cedo. Será que eu posso brincar um pouco com ele? Arthur, que ouve aquilo, já solta logo. Pode se exercitar sozinho se quiser. Ray ri e responde: tudo bem, mas toma cuidado, viu? A gente acabou de sair da fase de fortalecimento básico de mana pro treinamento de combate. Adam se aproxima de Arthur, empolgado, pega uma postura de combate e pergunta: pronto, garotinho. Arthur segura firme a espadinha e dá um leve giro com um sorriso confiante. Adam debocha: e aí, sabe pelo menos fortalecer a sua arma, garoto gênio? Arthur apenas observa em silêncio, já imaginando a confusão que vem pela frente. Então, tentando escapar daquela enrascada, ele usa sua conexão telepática com o pai e pensa: pai, o ruivo tá querendo o meu sangue, me tira dessa bagunça. Mas Ray apenas ri, torcendo pelo filho. Arthur suspira, se concentra e começa a circular mana por todos os seus membros. Ele lembra de cada lição da vida passada, cada técnica, cada movimento, e então, em um piscar de olhos, parte pra cima de Adam. Adam sorri achando que seria fácil defender, mas Arthur simplesmente some da frente dele. Num instante aparece atrás, pronto pra atacar. Só que por causa do corpo infantil, ele acaba escorregando e pensa: droga, corpo de criança é complicado.
Adam percebe a brecha e gira rapidamente, atacando o garoto com força. Arthur se esquiva com agilidade e, no impulso, acerta uma cabeçada bem nas costelas dele, fazendo Adam se desequilibrar. Antes de cair, Adam apoia a mão no chão e tenta chutar Arthur. Mas o garoto desvia de novo, ágil como um gato. Quando Adam vira pra frente, já encontra o pequeno Arthur preparando o bastão. Adam gira o seu de um lado pro outro e tenta um golpe lateral. Mas o garoto defende com sua espadinha firme. Nesse momento, Arthur lembra da terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. E, usando isso, ele redireciona o impacto do golpe, lançando Adam para trás com um impulso absurdo. Só que a força oposta também o joga longe. Arthur cai e se rala todo, mas dá um sorrisinho orgulhoso. Adam se levanta meio atordoado, e Eden, um dos adultos do grupo, chega já irritado, dando um tapa nele. Você tá maluco? Bateu forte demais! Adam responde. Foi sem querer. Que tipo de treinamento infernal esse moleque passou pra virar esse monstrinho? Ray fica sem graça e coça a cabeça. Eu não ensinei nada disso pra ele. A mãe de Arthur, preocupada, pergunta. É isso que você anda estudando, filho? Ele responde tranquilamente. Aprendi observando o papai e lendo alguns livros. Adam ri, incrédulo, mas comenta. Tudo bem, garotinho. Amanhã eu te ensino umas técnicas de movimento novas, então. Arthur, empolgado, começa a explicar o que ele mesmo usou. É só cruzar a perna de apoio sobre a outra e disparar mana enquanto deixa o corpo quase cair pra frente. O segredo tá no equilíbrio. Ele continua explicando animadamente, mas Jasmine já tá toda perdida tentando acompanhar. Arthur olha pra ela e fala, tá quase lá. Eu acho. Adam, por outro lado, bate a cabeça na parede de tanta confusão. O tempo passa, os dias de viagem seguem, e Arthur comenta que até seu aniversário passou durante o percurso. Jasmine, então, lhe dá um presente simples, mas cheio de carinho, o que deixa o garoto emocionado. O treinamento com Adam, Helen e seu pai continua progredindo bem, mas o que mais o impressiona é Jasmine. Ela aprende as técnicas dele com uma facilidade absurda, especialmente algo que ele chamou de passo falso. E Arthur fica realmente surpreso com isso. Alguns dias depois, eles se preparam para seguir novamente. A mãe de Arthur o chama e ele sobe na carroça, e a estrada se estende diante deles. Tudo parece tranquilo, até que lagartos verdes começam a surgir dos arbustos. Adam ri e comenta com o garoto. Seu pai costumava nos meter em encrencas assim. Aposto que ele não era o único problema, hein? Ray finge não ouvir enquanto Adam tenta disfarçar um caso antigo. Ah, aquilo foi só um pequeno roedor. Mas a diversão acaba rápido. Arthur percebe que a mãe está pálida e pergunta se ela está bem. Ela força um sorriso. Só um pouco cansada, querido, vai ficar tudo bem. O garoto tenta relaxar e volta a ler, mas um calafrio percorre sua espinha. Quando olha pro lado, vê Jasmine o encarando com aquele olhar determinado, claramente querendo mais lições. Ele suspira e volta ao livro, mas de repente a carroça balança violentamente. Que tá acontecendo? Ele pergunta. Um dos guardas grita, bandidos! Imediatamente, Angela começa a recitar um feitiço protetor e se coloca na frente de Arthur. As flechas voam, mas a barreira mágica dela rebate todas com um som metálico impressionante. Ray e Jasmine pulam da carroça, se posicionando para o combate. Mesmo ferido por algumas flechas, Eden as arranca do corpo e pula pra fora também, pronto pra lutar. Arthur observa tudo e pensa, isso tá muito ruim. Estamos completamente cercados. Do outro lado, o líder dos bandidos bate o machado no chão e ri alto. Olhem só o que temos aqui. Uma boa caçada hoje. Matem os homens, deixem as mulheres e as crianças vivas. Mercadoria danificada vale menos, entenderam? E foi aí que Arthur sentiu o sangue ferver. Ele sabia. Então Arthur começa a pensar sobre o que aquele homem havia dito. Mercadorias danificadas valem menos. E aquilo o enche de ódio. Seu punho se fecha com força, os olhos ardem de raiva, e ele pega sua espadinha, determinado a partir pra cima do líder dos bandidos, sem pensar duas vezes. Mas antes que pudesse dar um passo, sua mãe o segura firme pelo ombro, com a voz tremendo, mas firme. Arthur, não se preocupe, eu tô aqui. O garoto respira fundo. O toque da mãe o acalma, e ele abaixa a espada, mesmo ainda tremendo de raiva. De repente, uma nova chuva de flechas corta o ar. O som é ensurdecedor. Day grita, todos juntos! Protejam-se! E rapidamente ativa uma magia de terra que ergue uma muralha ao redor da carruagem. Mesmo assim, as flechas continuam zunindo no ar, ricocheteando nas pedras. Angela, por sua vez, começa a entoar um feitiço de proteção. Sua magia brilha como uma aura azulada que envolve a carroça, protegendo todos. Os bandidos, vendo que suas flechas são inúteis, começam a avançar colina abaixo, cada passo ecoando com a intenção de matar. Allen ergue seu arco e tenta acertá-los antes que se aproximem. Suas flechas cortam o ar com precisão. Mas o líder dos bandidos, um homem imenso, com um machado de 2 lâminas, simplesmente as deflete com um giro brutal da arma, rachando o chão ao redor. É nesse momento que Ray, o pai de Arthur, avança. Ele salta direto para dentro da linha inimiga, onde as flechas continuam sendo disparadas, e começa a derrubar um por um com golpes rápidos e precisos. Cada movimento é puro instinto de sobrevivência e treinamento de guerra. Mas enquanto ele corta o caminho entre os inimigos, um bandido surge por trás dele, empunhando uma espada afiada. Arthur prende a respiração, mas antes mesmo que o golpe atinja, Ray gira o corpo e corta o agressor no meio. Rápido demais para qualquer um acompanhar. Perto da carroça, Jasmine luta ao lado de Adam.
cada um cuidando de vários inimigos ao mesmo tempo. Os dois são uma verdadeira tempestade no campo. Adam corta um inimigo no ombro e desvia de outro golpe pesado, respondendo com uma pancada direta na cabeça do oponente. Jasmine se move como o vento, ágil, elegante e mortal. Ela se esquiva de lâminas, corta gargantas e mantém o equilíbrio mesmo com o chão coberto de sangue. Mas de repente, um homem com um chicote surge diante dela. Ele estala o aço no ar, aponta cortando o vento a centímetros de seu rosto. Ela desvia com reflexos rápidos, mas o companheiro ao lado dela não tem a mesma sorte. O chicote corta suas pernas em um único movimento. O bandido ri, com um olhar nojento. Pare de resistir, mocinha. Eu vou te treinar tão bem que você vai implorar pra ficar comigo depois. Jasmine fica furiosa, os olhos ardendo de ódio. Ela esquiva dos golpes com cada vez mais agilidade, mas o alcance do chicote é grande demais. As pontas começam a acertá-la superficialmente, ferindo sua pele. Arthur observa tudo da carroça, o coração disparado. Ela tá em desvantagem. O alcance dele é muito maior. Ele pensa em ajudar, mas se pergunta se tem alguma chance com aquele corpo infantil contra um adulto fortalecido por mana. De repente, um impacto sacode a carroça. Arthur se vira. Seu pai é arremessado contra o lado da carruagem, caindo de joelhos, sangrando. O garoto olha na direção do ataque e vê o líder dos bandidos, o mesmo que havia debochado minutos antes. Pai! Ele grita. Mãe, cura ele, rápido! Mas algo está errado. A mãe dele está tremendo. Lágrimas começam a cair dos olhos dela. Eu não posso curar ele. Arthur fica confuso, sem entender. Mas por quê? Por que você não tá curando o papai? Rei segura a mão da esposa e diz com um sorriso fraco. Tá tudo bem. Esses ferimentos não vão me matar, só... Não se preocupe, faça o seu melhor. Então ele olha para o filho com um olhar sério. Arthur, me escuta bem. Quando sua mãe usar o feitiço de cura, eles vão vir atrás dela. Eu posso segurar o líder, mas não se eu tiver que proteger vocês dois. Então, leve sua mãe pela trilha por onde a gente veio. E não pare, entendeu? Arthur balança a cabeça desesperado. Do que você tá falando? Eu não vou deixar você aqui. Eu posso lutar. O pai dá uma risada fraca, mesmo sangrando. Eu sei que pode, garoto. É por isso que tô confiando nela a você. Ele toca o ombro do filho e fala com firmeza. Proteja sua mãe. E o bebê que tá dentro dela. Arthur arregala os olhos. O bebê? De repente, tudo faz sentido. As reações estranhas da mãe, o cansaço, os olhares preocupados. Rei continua. Eu ia contar quando a gente chegasse em Shiros, mas as coisas saíram do controle. Arthur segura a mão do pai e promete com a voz embargada. Eu vou protegê-la. Eu prometo. Ray força um último sorriso. Então se prepare, filho. Eles têm 4 magos do lado deles. Nesse instante, o líder dos bandidos grita. Não deixem a curandeira escapar. Matem todos! Arthur segura a mãe pela mão e começa a correr. Pai, não morre, por favor! Adam aparece ao longe gritando. Arthur! Venham pra cá, rápido! Mas um dos bandidos bloqueia o caminho. Adam se coloca na frente e ruge. Vão! Eu seguro ele! E avança contra o inimigo. Um arqueiro puxa a corda do arco mirando direto em Arthur e sua mãe. Arthur sente aquela aura assassina e, por instinto, gira o corpo. No exato momento em que a flecha é lançada, ele rebate com sua pequena espada. O som do impacto ecoa. Clang! A flecha se parte no ar, mas a lâmina também. Sua espada quebra em 2 pedaços. O bandido surpreso grita. Como diabos esse moleque fez isso? Mas nem tem tempo de entender. Uma lâmina atravessa seu peito e ele cai. A mãe de Arthur grita. Corre, Arthur! Não para! Eles continuam correndo, mas o garoto sente algo estranho. Espera! O pai disse que eram 4 magos. Eu só vi 3. Então, uma voz grossa ecoa no meio do caos. Dami! Esqueça o plano! Não deixem ninguém sair vivo. Arthur se vira pra trás, confuso. Com quem ele tá falando? De repente, ele sente uma onda de mana vindo de cima. Ele olha, no topo do morro, o 4º mago aparece, conjurando uma magia de água massiva. O feitiço se forma rápido demais, uma esfera gigante de água rodopiando, prestes a ser lançada. Arthur pensa. Mesmo se eu usar mana, não vou conseguir desviar com a mãe. Ela é mais lenta. Num segundo de desespero, ele toma uma decisão. Ele olha pra mãe e mentalmente pede desculpas. Me desculpa, mãe. Ele a empurra com toda a força, jogando-a longe, fora da linha do ataque. O feitiço o atinge em cheio. A pressão da água o envolve completamente. Ele mal consegue respirar, mas ainda assim força o corpo a reagir. Se eu não conseguir escapar, pelo menos vou levar esse mago comigo. Arthur canaliza sua mana e lança uma de suas lâminas dentro da corrente de água. O fio de mana conecta-se ao inimigo. Ele sente a resistência, o peso, e começa a puxar o mago com todas as forças. O mago grita tentando se soltar, mas o fio o arrasta até a beira do penhasco. Por um instante ele consegue se segurar, mas o chão cede, e os dois caem. Day, desesperado, tenta conjurar uma mão de pedra para agarrar Arthur durante a queda, mas o garoto já sabe, é tarde demais. Enquanto despenca, ele pensa, pelo menos, eles vão ficar bem. Lágrimas se misturam com o vento cortando seu rosto. Eu sempre quis ser um irmão mais velho. E então, tudo fica escuro. Arthur abre os olhos. Ele está em outro lugar, um grande salão iluminado. E diante dele, um homem idoso, de cabelos grisalhos. Arthur abre os olhos lentamente e, de repente, se vê de volta em um imenso salão de pedra, adornado com bandeiras antigas e símbolos reais. Ele sente o peso familiar da coroa sobre sua cabeça. Ele havia despertado novamente como Ray Gray, o rei que governava aquele mundo cheio de caos e glória. Enquanto ainda tenta entender por que está ali outra vez,
Um homem já idoso se aproxima com um leve sorriso no rosto. Era Marlon, um dos membros do conselho. Ele parece surpreso ao ver o rei ali, afinal, a presença dele fora do trono era algo raro. Com um tom respeitoso, o homem diz que o conselho é quem realmente governa o país, cuidando da política e da economia. Ele continua, explicando que num mundo repleto de problemas como a diminuição da natalidade e os recursos limitados, as guerras haviam sido substituídas por duelos, e os exércitos por reis, os verdadeiros símbolos de poder. E Ray Gray era um desses reis, o mais forte de todos. Marlon sorri com admiração e diz: Majestade, tenho observado o seu trabalho. E, como sempre, é admirável. Mas logo completa, com um tom mais sincero. Apesar de ser gratificante fazer parte do conselho, não posso negar que às vezes sinto inveja da fama e da glória que os reis recebem com suas vitórias. Ele então pergunta por que o rei havia feito aquela visita inesperada. Gray olha nos olhos dele, dá um leve suspiro e, sem dizer nada por um momento, retira do pescoço o cordão com uma medalha dourada. Com um semblante calmo, mas cheio de significado, ele diz apenas: Eu estou me aposentando. Marlon arregala os olhos, chocado. O quê? Majestade, isso é sério? Gray balança a cabeça e responde: Levei a vida inteira para me tornar o mais forte. Mas pra quê? Fama, glória, tudo isso é vazio. Eu era apenas um órfão, e quando finalmente alcancei o topo, percebi que todos que eu amava já tinham ido embora. Ele aperta o punho e completa com voz baixa: Eu desistiria de tudo o que conquistei. Poder, riqueza, respeito, só por uma chance de voltar. De voltar a Ashbury e ver todos novamente. O salão fica em silêncio. Marlon, sem palavras, apenas observa o rei se afastar lentamente, deixando para trás a vida que construiu. Algum tempo depois, Ray Gray acorda de novo, mas dessa vez deitado no chão frio, com o corpo completamente dolorido. Ele se pergunta: Onde eu estou? Como ainda estou vivo? Antes que conseguisse se mover, sente uma dor latejante no corpo. Ao virar o rosto para o lado, seus olhos se deparam com um mago completamente morto e retorcido. A cena é horrível. O cheiro de sangue e queimado faz ele engasgar e vomitar no chão. Depois de colocar tudo pra fora, exausto, ele acaba desmaiando novamente. Um tempo depois, ele desperta, sentindo uma folha cair sobre seu rosto. O sol entra fraco por entre as árvores e ele percebe algumas frutas caídas próximas. Comida. Também há um pequeno riacho. Ele se rasteja até lá, bebe água, come algumas frutas e agradece silenciosamente por ainda estar vivo. Após descansar, tenta se levantar, mas o corpo não responde. Ele respira fundo e começa a reunir mana dentro de si, fortalecendo o corpo até conseguir ficar de pé. Ainda trêmulo, observa o corpo do mago novamente e, sem dizer nada, pega a faca que estava fincada nele. Acho que vou precisar disso. Ele olha ao redor tentando entender onde está. Eu sobrevivi? Mas quanto tempo passou? Onde eu vim parar? Decide parar de se perguntar e apenas seguir em frente. Mas então, uma voz feminina ecoa suavemente. Você finalmente acordou? Arthur congela. O sangue gela em suas veias. Ele se esconde instintivamente atrás de uma árvore com o coração disparado. Quem tá aí? A voz volta a soar, calma e curiosa. Como está o seu corpo? Arthur pensa, aterrorizado. Se aquele cadáver levantar, eu juro que saio correndo daqui. Com muito medo, ele se aproxima do corpo lentamente, mas antes que pudesse fazer algo, a voz ri. Uma risada suave que ecoa pela floresta. Não se preocupe, garoto. Esse corpo aí não vai levantar, se é isso que te preocupa. Arthur respira aliviado, mas ainda desconfiado. Quem é você? Foi você quem me salvou? Diz ele levantando a faca à frente, pronto para atacar. Mas o único som que surge é o de um coelho correndo pelo mato. A voz responde novamente, agora mais divertida. Sim, para a segunda pergunta. E quanto à primeira, você vai descobrir assim que chegar à minha residência. Arthur franze o senho. Você fala como se tivesse certeza que eu vou até você. Eu tenho, responde a voz firme, porque sou a única capaz de te levar de volta para casa. Essas palavras atingem Arthur como um soco. Ele pensa em Ray e Alice, nos chifres gêmeos, e principalmente em seu irmãozinho. Será que estão vivos? Será que chegaram a Shiros com segurança? Ele engole seco e dessa vez fala com mais respeito. Posso então incomodar a senhor. Digo à senhora com instruções sobre como chegar até... Você? A voz ri alto. Você entende rápido, garoto. Mas é um pouco rude, não acha, chamar uma dama de senhor voz? Arthur fica sem graça. Foi mal. Tudo bem. Salve, rapaziada! Vocês estão bem, meus guris? Seguinte, hoje eu trouxe um negócio que eu juro pra vocês. No começo eu achei que ia ser só uma aventurinha tranquila. Aquele clima de ok, nada demais. Mas do nada, meu irmão, virou outro anime. Virou outra história. Virou o caos puro. Porque imagina só, o moleque pequeno, cara de anjo, parecia até que tava no lugar errado. Aí do nada o garoto simplesmente pula nas costas de um cara grandão e corta a garganta dele como se estivesse descascando uma laranja. A partir daí, meu parceiro, foi só ladeira abaixo. A menina começa a fazer barulho. Os outros acordam igual zumbi com raiva. O ataque dele dá errado, ele corta tendão de um, derruba outro. E o último olha pra ele com aquela cara de esse pirralho vale mais que ouro. Aí você sabe, né, quando o vilão começa a sorrir, já deu ruim. E é assim que nossa história começa hoje, bora! Então ele volta a falar com a voz.
dessa vez um pouco mais educado, perguntando se pode incomodar ela com as instruções para lhe agraciar com a sua presença. Então ela começa a rir falando que ele entende bem rápido, mas também fala que ele é um pouco rude ao se referir a uma dama como senhor. Sim, ele chamou a voz de senhor voz, mas ela também fala que o sentimento está ali, então vai lhe ajudar. Mas no meio das falas, ela acaba falando seu nome. Ele fica se perguntando como ela sabe o nome dele. Porém, ele nem tem tanto tempo para pensar nisso. Afinal, a voz fala que vai lhe mostrar, encantando ele com magia e fazendo ele sofrer enquanto recebe as informações. Ele começa a ter visões de tudo o que precisa saber. E a voz recomenda que ele parta imediatamente, pois seria muito mais seguro viajar enquanto ainda está claro. E depois de um tempo, ele fala que como a condição de seu corpo melhorou gradualmente, restando apenas algumas dores, ele não pôde deixar de pensar que tipo de magia ela usou para lhe salvar na queda, como ela poderia saber que eles estavam caindo, e por que ela salvou apenas ele. Quanto mais tentava chegar a uma explicação, mais perguntas ele parecia ter. Mas então ele começa a ouvir um barulho e torce para ser o que imagina. Ele encontra um rio, tira toda a roupa e se joga na água. Enquanto toma banho tranquilamente, lavando sua roupa, a voz fala que ele está num momento agradavelmente despreocupado. Ao ouvir ela falando, ele fica preocupado e tampa suas vergonhas, mas ela manda ele não se preocupar, pois não há muito o que ver. Após tomar esse soco no estômago, ele começa a se vestir e pensa que são apenas palavras e que um rei deve permanecer calmo e imperturbável. A voz volta a falar, pedindo desculpas por assustá-lo, mandando ele não fazer bico. E ele continua pensando que aquele corpo é apenas subdesenvolvido e que por isso não tinha muito o que ver. Algum tempo depois, ele segue caminhando e diz que, desde que caiu do lado leste da montanha, deve estar perto do domínio dos elfos. Mas ele não vê nenhum rastro do nevoeiro pelo qual a floresta de Elche é conhecida. Ele menciona que seu medo de atravessar as clareiras por causa da presença de animais foi suprimido pelo fato de que apenas criaturas pequenas pareciam estar presentes. Ele também comenta que está surpreso por não ter visto bestas de mana ali, considerando quão rico em mana aquele lugar é. Acha lamentável não poder ficar para absorver um pouco de mana, mas precisa se apressar pois deve voltar para seus pais. Com sua mãe grávida, o estresse causado pela possível morte dele poderia prejudicar o bebê dentro dela, mas ele pensa que isso depende de eles ainda estarem vivos. Então mais tarde, a voz volta a falar com ele, dizendo que está feliz por ele ter conseguido chegar até ali em segurança. Ao ver um amontoado de rochas à sua frente, ele tenta falar com aquilo, achando que era a voz. Mas ela comenta que por mais interessante que fosse, ela não é um aglomerado de rochas consciente. Ela diz que ele vai encontrá-la dentro da fenda. O garoto vê uma luz saindo lá de dentro, se prepara e entra, dizendo mentalmente para seu pai e sua mãe que em breve estará em casa. Enquanto adentra a caverna com cuidado, a voz manda ele prestar atenção onde pisa. Ele simplesmente desce direto e acaba caindo, mas a magia da voz amortece a queda. Ele cai em segurança e pensa que um aviso dizendo que ele cairia 2 andares teria sido ótimo. Quando olha para frente, pergunta o que é aquilo, ficando cara a cara com um monstro gigantesco e bastante intimidador. O medo volta imediatamente e a voz diz que eles finalmente se conheceram. Aquela criatura se levanta, começa a andar na direção do garoto e fala que insetos vão entrar na boca dele se continuar com ela aberta daquele jeito. Ele se aproxima, estende a mão na direção do garoto e, apesar do medo, acaba segurando a mão gentilmente. A voz comenta que vai demorar um tempinho para abrir um portal dimensional forte o suficiente para teletransportá-lo para casa, e diz que há plantas especiais capazes de nutri-lo ali, então ele poderá comer. O garoto agradece olhando ao redor e escolhe uma fruta, comentando que ela parece boa. Quando olha para a fruta, vê o reflexo do próprio rosto desnutrido. Lembra imediatamente da família, balança a cabeça e pensa que deve comer. Mas então aquele cavaleiro aparece atrás dele apontando e dizendo que o gosto daquela outra fruta é melhor. Ele se assusta, mas pega a fruta indicada. Os dois se sentam lado a lado para comer. Arthur comenta que pode estar sendo indelicado, pois a voz disse que era mulher, e pergunta se há alguma forma melhor de chamá-la. Ela diz que seu nome é Sylvia. Arthur pergunta se pode fazer algumas perguntas, e Sylvia permite, dizendo apenas que talvez não consiga responder tudo. Ele conta que seu medo inicial pela aparência dela foi sumindo aos poucos, e começa a perguntar tudo o que estava em sua mente desde que acordou após a queda. Pergunta que lugar é aquele, por que ela está sozinha, de onde veio, como conseguiu aquela ferida e, por fim, por que ela o salvou. Ela responde que a primeira pergunta é fácil. Aquele lugar é uma área estreita que fica entre a clareira das bestas e a floresta de Elshar. Diz que ninguém conhece aquele lugar porque ela afasta qualquer um que se aproxime, embora isso seja raro. Arthur é o primeiro a entrar ali. O garoto diz que ela pode chamá-lo de Art, pois sua família inteira o chama assim, uma abreviação de Arthur. Ela concorda e passa a segunda resposta. Está sozinha porque não há mais ninguém. E diz que tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela possui. O garoto fica apreensivo e ela explica que ganhou aquela ferida em sua última batalha, pouco antes de conseguir escapar. Então passa a pergunta sobre por que o salvou. Diz que talvez tenha sido tocada pela coragem e sacrifício dele, ou talvez estivesse simplesmente muito solitária. Ela mesma não entende o motivo. Depois disso, pede desculpas a Art, dizendo que vai se retirar por hora, pois sua ferida dói e ela precisa estar em boa condição para trabalhar no portal dimensional no dia seguinte. O garoto deseja boa noite e pensa que, assim que a figura assustadora de armadura negra se afastou, ele não pôde deixar de notar o quão solitária Sylvia parecia.
Ela então volta e diz que quase se esqueceu, sua visão não alcança onde eles foram, mas os pais e amigos de Art estão seguros. Ela diz isso apenas caso ele não tivesse certeza. Ao ouvir que estão bem, o garoto começa a chorar emocionado e agradece a Sylvia por isso. Durante o tempo em que ficou ali, o garoto treinou e se divertiu bastante com Sylvia. Eles passaram horas conversando sobre todo tipo de coisa quando ela não estava preparando o portal. Aquelas horas viraram dias, os dias viraram semanas, e eles passaram todos esses momentos juntos. Embora Sylvia nunca falasse sobre sua própria vida, Art começou a entender aos poucos que tipo de pessoa aquele ser misterioso era. Após treinar sua mana, ele abre os olhos e vê Sylvia cuidando das frutinhas, pensando que ela realmente era a personificação da frase "não julgue um livro pela capa". Ao contrário da aparência ameaçadora que tinha, ela era gentil, amena, paciente e bondosa. Ela pergunta se ele já jantou, dizendo que as frutas que segura são particularmente saborosas e raras em outros lugares. Ela entrega as frutas para ele, e Art pensa que ela o lembrava de sua mãe quando era gentil e carinhosa, mas também lembrava ela quando o repreendia duramente se estivesse errado. Ele então se lembra de algo desagradável. Houve um momento em que expressou seu rancor pelos bandidos e disse que eles mereciam mortes horríveis e que se algum tivesse sobrevivido ele o caçaria. Sylvia simplesmente deu um peteleco na cabeça dele, jogando-o para trás. Então ele pergunta o que foi aquilo, e ela fala que possivelmente ele não está errado com relação a esses bandidos merecerem a morte. E ela fala que escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele pelo mesmo motivo. Então ele pergunta por ela lhe bateu. E ela fala que, no entanto, deixar o coração dele ser consumido pelo ódio e vingança daquele jeito só vai machucar ele mesmo. E ao invés disso, ele deve se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. E ela fala que ele vai passar por infortúnios novamente, mas ele não deve deixar a tristeza e o ódio correr à sua mente, e ele deve aprender com eles e encarar o futuro com um sorriso. E somente assim ele será realmente vitorioso. E após isso, ela pergunta se bateu nele muito forte, questionando se ainda dói. Então ele fala que ser ensinado sobre a moral e a vida por uma figura que parecia ser epome do mal, por algum estranho motivo lhe afetou profundamente. E nisso ela começa a chamar por Ar, perguntando por que ele não come a fruta, questionando se tem algo errado, e ele fala que está bem, então começa a comer. Mas nisso ele olha para Sylvia falando que o ferimento dela parece estar ficando pior, e ela manda ele não se preocupar, pois aquele ferimento infecciona de tempo em tempo. Então ele pergunta se é realmente esse caso. Ela fala que além disso ela vem planejando lhe perguntar, pois é de seu entendimento que humanos geralmente despertam por volta dos 12 ou 13 anos, e questiona como ele formou um núcleo de mana, já sendo considerado hábito a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos. Então ele fala que seus pais lhe disseram que ele é um gênio. E ela fala que então ele possivelmente será capaz de aprender aquilo, e ele questiona sobre o que ele aprenderia, e ela fala que é a meditar que absorver a mana, enquanto está se movimentando, e se ele for bom bastante enquanto ele estiver até mesmo batalhando. E nisso, garoto pergunta como ela está fazendo aquilo, e ela fala que humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana, e ele apenas deve começar com pequenos movimentos, impensados movimentos, e fazer o seu caminho até aquele ponto. E nisso o garoto começa a fazer isso, mas então ele não consegue, fala que é mais fácil falar do que fazer. Então ela fala que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de fazer essa espécie de tarefa. E ela fala que considerando que esse último fato não se aplica a ele, se ele praticar dura ou bastante, ele pode ser capaz de conseguir. E nisso o garoto solta um sorrisinho falando que vai fazer o seu melhor. Então ela fala que é assim que ele deveria. E nisso eles começam a treinar, e Arthur tenta pegar sua mana enquanto se move, porém ele simplesmente escorrega e cai de coisas. Ele fala que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar proficientemente enquanto mantém constantemente o fluxo interno de mana. E nisso ele começa a suar bastante enquanto coloca em prática. Nisso ele começa a conseguir utilizar esgrima enquanto mantém o fluxo de mana e pensa que não pode ser, falando para Sylvia que conseguiu. Mas então quando ele olha para trás, Sylvia estava caída no chão e ele fica desesperado com aquela cena e grita por ela. E ele começa a aproximar perguntando o que aconteceu. Mas quando chega muito perto ele pisa numa poça de sangue e começa a pedir para Sylvia aguentar firme e tenta puxar ela usando sua mana. Porém ele não consegue quase nada e pensa que o problema é a ferida dela, se perguntando por que ela está piorando tão rápido. Nisso ele olha pro portal e finalmente liga as coisas pensando que não pode ser isso. E questiona que é por isso que ela sempre parava para fazer o portal enquanto ele estava treinando. E ele percebe que a ferida dela está ficando pior porque ela está criando o portal para ele ir embora. Ela está fazendo tudo isso porque ele caiu ali e ela fala para ele que está tudo bem, mas ele pergunta como pode estar tudo bem quando ele está morrendo por sua causa. Então ele fala que chorou. Chorou por mais tempo do que gostaria de admitir e pela primeira vez ele chorou como uma criança por fora. Então Sylvia pergunta se ele já se acalmou, mas ele fala que não e ela fala que eles não têm muito tempo juntos e ela odiaria que esse tempo fosse gasto com ele se culpando por causa disso. E ele questiona como ele poderia não se culpar, já que ela está basicamente se sacrificando para que ele possa encontrar a sua família. E ela fala que ele está lhe fazendo um favor, lhe permitindo deixar essa caverna abandonada mais cedo. E ela fala sobre seu nome, falando que ele realmente não combina com essa sua forma e pergunta se agora vai melhorar, tirando aquela armadura de si, revelando asas lindas, assim como a cor muito branca. Então o dragão aparece na frente dele falando que agora ela deve se parecer um pouco mais com uma Sylvia. Então ele pergunta se ela é um dragão e ela fala que sim, supondo que ela seja aquilo que eles humanos chamam de dragão. Mas ela fala que agora que está nessa forma, eles têm pouco tempo para conversa fiada, e ela fala que deve usar a sua forma original para terminar aquele portal. Mas agora que seu disfarce se foi, eles em breve estarão ouvindo, e ele pergunta a eles quem está vindo.
Mas nisso ela termina o portal e fala pra Arthur lhe ouvir cuidadosamente, falando que tem algumas coisas que ela precisa dizer antes deles se separarem. Então ela entrega um ovo pra ele e ele fala que não era pesado, mas mesmo assim ele sentiu que mal poderia segurá-lo. Então Sylvia arranca uma de suas penas, manda ele embrulhar o ovo nisso pra ocultar a sua aura. E ele questiona o que é tudo isso, mas ela pede pra ele ter paciência com ela pra mais uma coisa, e ela simplesmente encosta seu nariz nele e faz as mãos dele começarem a brilhar. E ele recebe rapidamente algumas runas no seu braço, e ela fala que com isso tudo será devidamente explicado na hora certa. E nisso ele olha para os olhos dela perguntando se está tudo bem, e ela fala que vai abrir o portal agora. E ela fala que não teve tempo de fazer o portal levá-lo direto para casa, mas ele deve chegar em algum lugar próximo aos humanos rápido. E ele questiona se vai ser assim, se está deixando ela. E nisso a caverna começa a desabar e ela protege ele com suas asas. E um ser chega ali falando com a Lady Sylvia, dizendo que aconselhou que ela parasse com aquela teimosia e se entregasse, e ele manda ela se render agora e talvez ele até mesmo cure a ferida dela. E nisso Arthur olha para aquilo falando que ele parece com a forma anterior de Sylvia. E nisso aquele monstro fala que ela já lhe causou problemas o bastante, mas então ela usa um dos seus poderes ativando o que parece com um domínio de Jujutsu. Então ela fala com Arthur falando que tem uma pequena confissão a fazer e fala que verdade seja dita. Ela explica que prolongou o feitiço de teletransporte de propósito, só para poder passar mais tempo ao lado dele. E mesmo sabendo que isso talvez não fosse certo, ela admite que queria aproveitar cada segundo que ainda tinha. Em seguida, Sylvia diz que não espera que ele a perdoe, mas que tem um último pedido egoísta. Quer que ele a chame de vovó, só daquela vez. Arthur começa a chorar, implorando para ela ir junto com ele, dizendo que eles podem escapar dali juntos agora que tudo está congelado. Ele repete que não sabe exatamente o que ela fez, mas que eles podem fugir. Ela apenas sorri com tristeza e responde que ele já sabe que isso não é possível. Então solta seu corpo pequenino, dá seu último adeus e o empurra para dentro do portal. Enquanto é arremessado, Arthur grita, implorando que Sylvia não faça aquilo, e lembrando do pedido dela, finalmente a chama de vovó. Ela agradece, chamando-o de sua criança, e desaparece do outro lado. Quando Arthur atravessa o portal, ele aparece em um lugar completamente diferente. Ele olha ao redor desesperado, na esperança de vê-la ali, mas não há sinal da dragonesa. É nesse momento que ele percebe que ela realmente se foi. A dor bate com força. Ele chora, incapaz de aceitar que nunca mais poderá vê-la. Depois de muito tempo ali parado, ele lembra dos quase 4 meses que passou ao lado dela. Meses que pareceram longos e curtos ao mesmo tempo. Sylvia o tratou como se fosse sangue do seu sangue, ensinou tudo o que podia, preencheu espaços que faltavam desde seu renascimento naquele mundo. Perceber isso apenas o joga ainda mais fundo numa tristeza pesada. De repente, um barulho estranho ecoa. Ele se levanta assustado, sem saber o que está acontecendo, até ouvir a voz de Sylvia. Mas era apenas uma gravação mágica. Ela começa dizendo que está testando a comunicação e dá um simples olá para Arthur. Ele pergunta desesperado se ela ainda está viva, mas logo percebe que aquilo era apenas um recado pré-gravado. Na mensagem, Sylvia explica que, se ele está ouvindo aquilo, significa que ela mostrou sua verdadeira natureza. Ele começa a entender que ela preparou mais uma despedida para quando já não estivesse mais lá. Ela diz que, por mais frustrante que seja, ele ainda está longe de estar pronto para saber toda a verdade. Afinal, apesar de seu núcleo de mana já ter alcançado o estágio vermelho escuro, o corpo dele ainda é o de uma criança de apenas 4 anos. Como presente final, ela infundiu seu único legado dentro dele, algo que vai definir seu futuro como mago dependendo de quanto esforço ele colocar. Arthur, revoltado, pensa que não pediu presente nenhum. O que ele queria era a presença dela, não poder. Ela continua dizendo que imagina exatamente o que ele deve estar sentindo naquele momento. Tristeza, raiva, culpa, mas pede para ele lembrar que tem uma família esperando por ele e um propósito maior nessa vida. O único desejo dela é que ele possa viver a infância com alegria e inocência, e que se torne um homem do qual seus pais e ela possam se orgulhar. Por fim, ela explica que, quando o núcleo dele chegar ao estágio branco, ele vai ouvi-la novamente. Só naquele momento ela revelará tudo. Então finaliza dizendo, até lá eu me despeço, Gray. Na hora, Arthur fica paralisado. O choque é enorme. Ela sabia quem ele realmente era. Ele se pergunta por quanto tempo ela soube, como descobriu, e por que guardou o segredo. Mas mesmo sem a resposta, uma coisa fica clara. Se ele gastar sua mente e seu coração apenas com vingança, essa vida não será diferente da anterior. Ele respira fundo, enxuga o rosto e decide seguir em frente. Mas antes, precisa descobrir onde exatamente caiu. Arthur reúne mana nos pés e corre até uma árvore alta, subindo com agilidade. Mesmo usando mana para melhorar a visão, ainda não consegue enxergar muito longe. Mas alguma coisa ele identifica. Aquela floresta só podia ser a floresta de Illinois. Ele começa a saltar pelas copas das árvores, usando as técnicas que Sylvia ensinou. Mesmo que ainda não domine a rotação interna de mana, ele já consegue sustentar magia por muito mais tempo do que antes. E apesar de tudo, não consegue evitar um pequeno sorriso ao se dar conta de que está ficando bom naquilo de pular de galho em galho. No meio desse trajeto, um grito humano ecoa pela floresta. Arthur para imediatamente. Ele sabe que aquilo não era um animal. Curioso, e também esperançoso de encontrar civilização, ele segue na direção do som. Quando se aproxima mais, reforça sua audição com mana e escuta alguém chorando, seguido por um tapa. Uma voz masculina manda a garota calar a boca. Eles comentam que estão a poucos dias de sair daquela floresta maldita. Arthur, com a voz firme, conclui que são mercadores de escravos. Um deles ainda pergunta ao chefe se elfas valem muito dinheiro. O chefe responde que aquela ainda era uma criança, mas que justamente por isso valeria ainda mais, o tipo de conversa que faz qualquer um embrulhar o estômago.
Vendo a menina elfa sendo arrastada, Arthur sente o sangue ferver. Ele pensa que não sabe como aqueles vermes conseguiram capturar cães de caça da floresta, mas uma coisa é certa, se conseguisse pegar um deles vivo, talvez fosse sua chance de sair dali. E considerando toda a merda que ele passou nos últimos dias, aqueles desgraçados serviriam ao menos como válvula de escape. Mesmo assim, ele sabe que atacar os 4 de frente seria suicídio, até pra ele. Então decide segui-los, esperando pelo momento perfeito. Depois de algum tempo observando, Arthur decide agir. Ele joga uma semente para atrair os cães de caça, fazendo-os latir e distrair os bandidos. Um deles reclama e manda o outro ir lá calar a boca dos animais. Quando o homem se afasta, Arthur entra em ação. Sem arma nenhuma, é forçado a recorrer a uma técnica da sua vida passada. Uma técnica que ele nem tinha certeza se funcionaria naquele mundo, mas não tinha escolha. Ele se esgueira por trás do homem num movimento tão rápido e silencioso que o bandido nem percebe. Com precisão assustadora, Arthur corta o pescoço dele. Segura o corpo antes que caia no chão, evitando barulho, e vasculha suas roupas até encontrar uma faca. Uma arma improvisada, mas o suficiente. Com a faca em mãos, ele segue adiante, eliminando um por um. Quando os cães finalmente se calam, outro bandido estranha e pergunta por que os homens estão demorando tanto para voltar. Ele se levanta, preocupado, pronto para verificar a situação. E é exatamente nesse instante que Arthur se prepara para continuar sua caçada. Arthur arremessa um pedaço morto de alguma criatura bem na frente do cara, assustando o sujeito na hora. Aproveitando esse segundo de surpresa, ele salta nas costas do homem, pressiona a faca na garganta dele e num movimento rápido corta o pescoço. Logo depois, pensa consigo mesmo que, como já imaginava, lutar usando aquele corpo pequeno é muito mais cansativo e complicado do que parecia. Por isso ele conclui que precisa finalizar tudo aquilo o mais rápido possível, principalmente porque ainda restavam 2 deles dormindo. Só que, claro, o universo adora dificultar. Justamente nesse momento, a garota que estava presa lá dentro começa a fazer barulho, atraindo atenção. Arthur fica indignado mentalmente, pensando, justo agora isso tinha que acontecer? E como já era esperado, os homens acordam com o barulho e vão verificar o que aconteceu. Como já estão alertas, o ataque de Arthur não funciona tão bem quanto antes. Um deles consegue bloquear a espada do garoto, mas não segura por muito tempo porque Arthur usa magia para cortar os tendões dele. Ele confirma, internamente, que já foram 3. E mano, lembra que o Arthur tinha acabado de derrubar 3? Pois é, os 2 últimos acordaram igual quem perdeu o horário pro trabalho, irritado, sujo e já xingando alguém. Aí como eles já estavam alertas, o ataque do Arthur simplesmente falhou. O cara travou a espada dele como se fosse nada. Mas o guri é teimoso, né? Ele só girou a mana, cortou os tendões do maluco e pensou, beleza, 3 já foram, faltam só 2, fácil demais. Aí o outro bandido chega gritando pra tomar cuidado com o pirralho mago. Pirralho, mago, os caras realmente não sabiam o que estavam enfrentando. O maluco joga a espada no chão e fala que não quer arriscar matar o ovo de ouro. E ainda solta, talvez esse guri renda mais do que a elfa. Mano, se tinha alguma chance dele viver, ele perdeu aí. O cara pisca e já aparece atrás do Arthur tentando bater nele, mas o guri desvia de tudo. Arthur, do nada, pega um punhado de sei lá o que e joga na cara do cara. O bandido começa a xingar confuso, e Arthur só lança a faca na direção dele. O problema? O cara é rápido. Ele pega a faca no areia e ainda corta a linha de mana do Arthur. Aí ele pensa, ferrou. O bandido corre pra cima dele chamando o menino de bolsa de ouro, dá uma porrada que joga o Arthur longe e pega o pé dele dizendo pra desistir porque, com esse corpinho aí tu não faz nada. E o garoto pensa, espada de mana funciona tipo vento, então fogo também deve funcionar, né? E meu parceiro, funcionou. Ele explode o braço do cara. O maluco grita igual alguém que abriu um videogame e achou o boleto dentro. A fumaça sobe e o bandido esperneando, prometendo inferno pra ele, mas Arthur só se esconde, pega uma espada, espera a brechinha e vá PT. Garganta. Adeus falastrão. O último que tava todo quebrado no chão, tenta pedir misericórdia. E Arthur só pensa, a garotinha falou a mesma coisa, e acaba com ele também. A elfa ainda tá lá na carruagem chorando, coitada. Arthur fala que tá tudo bem, que ela pode voltar pra casa agora. Ela pergunta por que ele fez aquilo, e ele manda a clássica, tem coisa que criança não devia ver. E ela solta, mas você também é criança. Arthur finge costume e fala pra ela não tirar a venda até ele mandar. Eles andam pra longe, ele tira a venda da menina, e ela tenta agradecer, toda tímida. Ele já quer ir embora, mas ela agarra ele como se ele fosse sumir ali mesmo. O olhar dela diz tudo, e ele tenta explicar que precisa voltar pra casa também, que aqueles caras maus não vão mais atrás dela. Mas ela diz que não pode ficar sozinha porque as feras só têm medo de adultos, e crianças viram almoço dos monstros da floresta. Arthur respira fundo, já meio cansado, e pergunta se ela sabe ao menos quanto tempo até a casa dela. E ela responde, não. Maravilha. Aí ele fala pra esperar e vai caçar suprimento, pensando na viagem dos dois e na volta dele. Ele retorna, entrega roupas que achou na carruagem e manda ela colocar a capa porque vai esfriar. A menina agradece e ele passa a mão na cabeça dela, todo protetor, dizendo que vai levar ela pra casa. Eles começam a andar e Arthur aproveita pra descobrir mais sobre ela. Ele pergunta o nome e ela diz, Certésia. Aí ela pergunta o dele e ele responde, Arthur Lewin. Ela pergunta como ele foi parar na floresta, e ele resume tudo dizendo que se separou da família. Ela pergunta se ele veio do reino humano, ele diz que sim, e ela manda a bomba. É verdade que homens humanos são pervertidos e têm várias esposas. Arthur só olha com aquela cara de quem te disse isso, e ela responde, meu avô. Aí tá explicado. A menina nem sabe o que é pervertido.
Ele explica que isso é mais coisa da nobreza mesmo. Ela aceita e muda de assunto. Arthur pergunta como é viver em Eleonor, e ela diz que é divertido, vive com cuidadoras e o avô enquanto os pais trabalham, e que quando ela despertar vai ganhar um mentor para treinar ela. Arthur percebe que os elfos têm um sistema bem igualitário, mas a garota nem sabe o que significa essa palavra, e ele já deixa pra lá falando sozinho como sempre. Bem, e ela solta, e tu? E ele, todo responsávelzinho, fala que vai ficar de guarda do lado de fora. Ele sai, olha o céu, fica naquele momento contemplativo estilo protagonista de anime, pensando no tal legado que a Sylvia deixou pra ele, mas claro que ele não vai ter um segundo de paz, né? Porque Tessa abre a barraca e chega perguntando se ele tem certeza que não quer dormir também. E ainda joga, meu avô disse pra nunca dividir a cama com um menino, mas eu não vou contar pra ele. Aí Arthur só trava um sorriso e fala, tá tudo bem, não tô com tanto sono assim não. Ela fica meio murchinha, repensa a vida, aí tenta puxar assunto de novo dizendo que lembrou de uma coisa super importante, bestas de mana parecem mais fácil quando percebem que ele é só uma criança. Então, pra segurança de ambos, ele deveria dormir dentro da barraca. Claro, segurança. Arthur olha pra ela tipo, aham, sei, mas só diz pra ela dormir logo. Mesmo assim, a menina não pega no sono até encostar nele, aí desaba de cansaço. Ele olha e pensa que ela passou por muita coisa e merece descansar bem. No dia seguinte, a jornada continua. O caminho muda toda hora, só cenário desconhecido surgindo pela frente. Arthur percebe que, depois do susto inicial, Tessa não faz a menor ideia de como agir perto dele, mas mesmo assim vive sorrindo. Ele, por outro lado, tá com a cabeça cheia, preocupado com a família, ansioso pra voltar pra casa, mas nunca deixa isso transparecer pra ela. À noite, ele monta a tenda, faz a fogueira, e aí o problema, as dores. Aquelas dores imprevisíveis e horrorosas do núcleo de mana dele. Ele tenta disfarçar, mas o corpo entrega. Tessa nota e pergunta se tá tudo bem. Ele mente com a cara mais lavada do mundo dizendo que tá ótimo, mas passa a noite inteira sofrendo com aquilo. No dia seguinte, ele segue em viagem e um lobo da floresta tenta atacar. Arthur solta uma aura tão absurda que o lobo dá meia volta igual NTCA com medo de cutscene. Mas as dores voltam, cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Ele pensa em fazer algo, tudo começa quando ele percebe o quão cansada Tessa está. E mesmo lutando contra dores que só pioram, ele pega o que ela estava carregando para aliviar o esforço dela. Ele tenta manter aquela postura de que está tudo bem, fortalecendo o corpo com mana, mas a verdade é que cada vez fica mais difícil esconder o quanto aquilo está machucando. A elfa, preocupada, se desespera quando vê ele cair no chão, mas Arthur disfarça do jeito mais estranho possível, falando que só queria ir ao banheiro. E a viagem segue, até que em outro momento Tess começa a criar coragem para tocar num assunto que estava pensando. Já que eles se tornaram tão próximos, ela pergunta se poderia chamá-lo de Artis, igual sua família faz. Ele aceita de boa, mas quando ela insiste pra ver se era só isso, ele entende o que ela quer dizer e responde de um jeito todo formal, dizendo que ficaria honrado se a nobre elfa pudesse se referir a esse humilde camponês como Artis. Ela se irrita, claro, dizendo que ele tá falando como um velho de novo. Ele rebate dizendo que ainda é melhor do que ser uma bebê chorona que não consegue nem fazer xixi sem ele por perto de olhos fechados e dedos no ouvido. Ela manda ele calar a boca e os dois começam a brincar. Mas no meio da brincadeira, Tess percebe algo numa árvore. Ela diz que está vendo alguma coisa familiar, enquanto Arthur tira sarro dizendo que também tá vendo musgo, folha, neblina e um monte de árvore igual. Ainda assim, por trás da provocação, ele sente que os dois ficaram realmente mais próximos. Logo ela confirma que encontrou o que procurava. Abre literalmente uma árvore e revela um caminho escondido. Depois de atravessar o portal, Cain cai no chão reclamando que odeia esses teletransportes. Mas assim que Arthur levanta o olhar, fica impressionado. A cidade dos elfos é tão antiga e mágica que nenhuma palavra que ele pensa parece fazer jus ao que está vendo. Um enorme turbilhão de mana aparece, mas antes que ele tente entender o que é, vários guardas surgem, ajoelhados, celebrando o retorno da princesa real. É aí que Arthur fica completamente chocado. Tess, aquela garota com quem ele vinha caminhando, brincando e discutindo, era uma princesa. Logo o rei e a rainha chegam desesperados, abraçam a filha e, enquanto ela tenta se recompor, Arthur observa aquela cena imaginando se seus próprios pais reagiriam assim, quando ele reencontrasse sua família. O rei agradece a Arthur não apenas como monarca, mas como pai. Diz que, como gesto de gratidão, ele deve acompanhar todos para descansar e depois explicar o que aconteceu. Apesar do tom gentil, Arthur entende que aquilo não era bem um convite, era uma ordem, e ele aceita. Tess mal deixa ele respirar, já agarra seu braço e o puxa, dizendo que tem muita coisa que quer mostrar. Ele até esperava um castelão gigante por ela ser princesa, mas ao ver tudo, pensa em que tipo de conto de fadas brega acabou se metendo. Logo a rainha determina que ele é um convidado e deve ser levado para banho e descanso, mas Arthur insiste em explicar o que aconteceu antes de qualquer outra coisa. Sentados na mesa, ele se apresenta como Arthur Leywin, da pequena vila de Sapinha, tentando parecer o mais educado possível para não ser tratado apenas como uma criança. O rei comenta que, apesar dele parecer jovem, é surpreendentemente maduro, e pede para ouvir toda a história. Arthur conta sobre sua jornada, como foi separado dos pais ao fugir de bandidos, sem mentir, mas sem revelar toda a verdade. Só que quando chega no momento em que encontra Tess, o clima muda completamente. O rei explode de raiva ao ouvir que os sequestradores eram mercadores de escravos humanos.
Arthur argumenta que mercador de escravo é profissão, não raça, mas isso faz todos os guardas apontarem suas espadas para ele. Viron ordena que baixem as armas e exige que Arthur continue. Ele explica, sem exageros, que eliminou os sequestradores sozinho e resgatou Tess, o que deixa um dos guardas furioso, achando absurdo um menino dizer aquilo. Mas Viron o encara com tanta autoridade que o soldado cala imediatamente. Arthur conclui dizendo que tudo o que quer agora é voltar para sua família. Tess, emocionada, o chama de Artes na frente de todo mundo, surpreendendo seus pais e seu avô. Ele diz que ficaria honrado em voltar para casa, já que não acha apropriado um humano permanecer ali por muito tempo, e também quer garantir que sua família está segura. Mas o rei explica que o portal para o reino humano só abre a cada 7 anos, e ainda faltam 5 para isso acontecer. Mesmo assim, se dispõe a escoltar Arthur pela manhã, até lá ele deve se sentir em casa, mesmo sabendo que muitos elfos ainda têm rancor profundo contra humanos. Arthur vai para o quarto e percebe que tudo ali brilha demais. No banho, as dores pioram, e ele aperta o ovo de Sylvia, sentindo falta dela. Quando alguém bate na porta, ele abre e dá de cara com Tess, emburrada, que imediatamente dá uma cabeçada nele, reclamando que ele foi frio com sua família e que agora vai embora. Ele explica que estava apenas sendo respeitoso, já que eles são a realeza. Pergunta por que ela nunca disse que era princesa. Ela responde com aquele sorriso sem vergonha. E quando enfim admite baixinho que não quer que ele vá porque ele é seu primeiro amigo, Arthur percebe o quanto ela estava tremendo. Ele tenta confortá-la, chamando-a de princesa chorona, e ela o leva para um tour pelo castelo. Ela mostra seu lugar favorito, diz que se ele ficasse até a primavera, veria as flores e os abelhumes, criaturas brilhantes que ela pega na mão para mostrar para ele. Só que antes que ele consiga admirar a cena, sente algo vindo às suas costas. Ele puxa Tess rapidamente e usa um contragolpe no atacante, que era ninguém menos que o avô dela, que aparece como se tivesse feito só uma brincadeira, mesmo tendo quase matado os dois. Então Arthur finalmente percebe que aquilo que Villain tinha lançado era só uma faca de brinquedo. O velho dá uma gargalhada satisfeita dizendo que o garoto tem ótimos reflexos e um instinto absurdo, principalmente por ter agarrado o objeto e já pensado em usar contra ele próprio. Em seguida, comenta que o uso de mana do garoto é medíocre na melhor das hipóteses, mas mesmo assim ele compreende perfeitamente como Arthur conseguiu eliminar aqueles mercadores de escravos. Arthur só pensa que aquele velho perdeu completamente a noção. Tessia, irritada, manda o avô parar de incomodar o garoto. Villain fica surpreso com a ousadia dela e diz que Arthur deve saber exatamente por que ele foi até ali. O garoto, confuso, tenta adivinhar qual seria o motivo, mas o ancião continua, dizendo que faz muito tempo desde a última vez que encontrou algo tão interessante. É nesse momento que Villain levanta uma pequena espada de madeira e, sem mais nem menos, decide que quer ver do que o pirralho é capaz. A espada cai direto na mão de Arthur, que instintivamente avança mirando a garganta do velho, deixando Tessia chocada com a reação rápida dele. Villain, porém, usa sua mana para bloquear o golpe e comenta que o garoto é assustador para alguém tão novo. Arthur continua atacando, mas só consegue cortar parte do manto do ancião. Em um piscar de olhos, Villain aparece atrás dele mirando o pescoço. O garoto se defende, mas sente de imediato, aquilo era forte demais. O velho tenta acertar um soco lateral, e Arthur desvia rápido, porém acaba levando uma cotovelada vinda do outro lado, que o arremessa para longe. Mesmo assim, ele recupera a espada e parte para cima outra vez, os dois entrando num ritmo frenético de golpes com Arthur pressionando sem parar. Mesmo usando mana e reduzindo os movimentos ao mínimo para acompanhar o combate, Arthur percebe que não está conseguindo acompanhar alguém como Villain. De repente, o ancião surge atrás dele novamente, e Arthur acha que finalmente encontrou uma brecha. Mas Villain o derruba com uma rasteira. O garoto, rápido, apoia a mão no chão, salta por cima dele, recupera a espada no ar, gira e pensa que precisa ser ainda mais rápido. A lâmina passa cortando a testa de Villain, e no instante seguinte, Arthur é jogado para longe. Tessia vê aquilo e dispara correndo para ajudar o garoto. Enquanto isso, Villain abre um sorriso largo, rindo alto, dizendo que aquilo é exatamente o que Arthur merece por ter sido tão arrogante, mas também confessando que está surpreso por ele realmente ter conseguido acertá-lo. Tessia fica furiosa com o avô, mas o velho não dá descanso. Ele chama Arthur para um segundo round. Ela dá um beliscão nele, mandando parar com aquilo, dizendo que ele já judiou demais o garoto e deveria ter pegado leve. Mas Villain rebate dizendo que, se tivesse pegado leve, talvez fosse ele quem teria levado uma surra do menino. Arthur tenta ser humilde, dizendo que se sente honrado por alguém tão estimado quanto ele pensar tão bem dele, mas Villain não acredita nem por um segundo que o pirralho esteja realmente sendo modesto. Arthur fica perdido com a mudança repentina de humor do velho, mas Villain vai direto ao ponto, quer que Arthur se torne seu discípulo. Tessia fica sem entender nada, e Villain insiste, perguntando diretamente se ele aceita. Arthur questiona se ele está falando sério, e o ancião pergunta por que não estaria. Arthur cita o óbvio, ele é humano, e humanos sequer podem permanecer naquele reino, mas Villain diz que ninguém ousaria expulsá-lo enquanto estivesse sob sua tutela. Além disso, afirma que já viu crianças habilidosas, mas Arthur é muito melhor que todas elas, talvez até melhor que alguns adultos. Por fim, oferece ensinar algo que nem os magos mais experientes de Sapinha conseguiriam. Mesmo assim, Arthur recusa. Diz que não pode aceitar nada disso enquanto não souber se seus pais estão vivos ou mortos. Villain então lança a pergunta decisiva: e se existisse uma forma de ver como eles estão, de se comunicar com eles, isso seria suficiente para você? Arthur pergunta o que ele quer dizer com aquilo, mas Villain pede para esperar. Tessia está quase dormindo em pé,
O velho manda uma das empregadas dar banho nela e levá-la para a cama. Depois que ela sai, ele volta ao assunto, admitindo que estava sendo impaciente, mas que o que sentiu durante o duelo deixou tudo mais claro. Vilon revela que Arthur está tendo surtos de dor insuportável na área onde fica seu núcleo de mana. Pergunta se essas dores têm se tornado mais frequentes. Arthur se espanta e pergunta como ele sabe disso. O velho diz que isso é menos importante do que o fato de o garoto não saber o motivo das dores. Então pergunta: você não sabe o que é um legado de besta? Arthur nunca tinha ouvido esse termo antes, mas imediatamente se lembra do toque de Sylvia em seu núcleo. Vilon explica tudo. Quando uma besta de mana poderosa o suficiente, classe A ou superior, atinge um certo nível, ela ganha a habilidade de transmitir seu legado ou habilidade inerente uma única vez. Pode ser para um descendente ou para alguém com quem tenha vínculo. Vilon não quer se meter em como Arthur encontrou um legado tão poderoso, mas afirma que no estado atual, esse poder está fazendo mais mal do que bem. Arthur acha estranho o velho saber tanto e pergunta se ele também tem um legado. Vilon então revela: sim, ele é um domador de bestas. É o título que recebe alguém que dominou completamente o monstruoso legado de besta dentro de si. E completa dizendo que entende a vontade de Arthur de reencontrar sua família, mas que fazer isso agora seria extremamente arriscado. O poder do legado é forte demais para o corpo imaturo dele suportar. Se não aprender a controlá-lo logo, esse poder irá destruí-lo de dentro para fora. Depois dessa conversa intensa, Arthur finalmente vai dormir. Enquanto descansa, sente uma pressão pesada sobre o corpo, como se algo monstruoso o cercasse. Ele se pergunta se aquilo é a personificação das suas preocupações, dos seus medos, das expectativas que todos colocam sobre ele. Talvez tudo isso estivesse o assombrando até mesmo no sono. Mas então Tessiel acorda, desejando bom dia. Ele, meio dormindo ainda, pede mais 5 minutinhos, chamando ela de monstro das sombras. Ela fica irritada e logo comenta que o cabelo dele está engraçado. Arthur retruca dizendo que ela não pode falar nada, já que está parecendo uma mini medusa. Tessia pergunta se é verdade que ele vai ficar ali, dizendo que o avô contou isso pela manhã. Arthur responde um talvez, dizendo que vão descobrir depois da viagem com o ancião, chamando-a de princesa. Ela belisca ele de novo, mandando parar de chamá-la assim. Ele diz que tudo bem, por livre e espontânea pressão. Depois pede para ela deixá-lo tomar banho, insinuando que ela não vai querer assistir. A menina o chama de pervertido com a cara mais absurda possível. Depois do banho, já vestido, Arthur escuta o rei conversando com Vilon. O rei diz que sabe que não é apropriado deixar um humano residir ali. A rainha concorda, dizendo que será eternamente grata por Arthur ter salvo Tessia, mas permitir sua permanência iria contra todas as tradições. Vilon simplesmente corta os dois, dizendo que gostou do pirralho e não há mais nada a ser discutido. Além disso, menciona que a própria Tessia parece aprovar sua decisão. Alduin ainda tenta argumentar algo, mas Vilon manda ele parar imediatamente. E ele fala que o garoto ficará diretamente sob sua orientação, e o rei deve se certificar de que todos no reino saibam disso. Nesse momento, Arthur percebe que realmente dá pra confiar no velhote. Logo depois, Viron comenta que o pirralho tá atrasado e que eles deveriam se apressar. Camila então pergunta quanto tempo falta pra chegarem lá, chamando o avô de vovô, o que deixa Viron completamente surpreso com a intimidade repentina. Arthur brinca dizendo que eles ainda vão ver como o amigo misterioso de Viron vai reagir quando encontrarem ele naquele dia. Enquanto isso, Tess continua cochilando apoiada no ombro do garoto, e Viron explica que ela acordou muito cedo só pra ficar atrás do Arthur naquela manhã. O garoto até pergunta se isso é normal, e o velho responde que, sendo a única princesa do reino, ela acabou crescendo num ambiente muito solitário, machucada por adultos e por crianças que fingiam ser amigas dela. Com o tempo, Tess se tornou fria, distante e cercada por muros emocionais. Mas segundo ele, naquele curto período em que viu a menina ao lado de Arthur, ela sorriu e riu mais do que nos últimos anos. Por isso, Viron agradece profundamente o garoto. Depois de mais algum tempo na estrada, a carruagem finalmente para... E Tess pergunta, ainda meio sonolenta, se eles chegaram. Já do lado de fora, eles seguem direto para uma cabana no meio da área rural. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.